Glória a Deus. Um dos seus propósitos de Jesus, ao vir à terra, foi subjugar Satanás e libertar seus escravos, conforme lemos ali. Manietar valente, amarrá-lo, ou seja, Satanás. Roubar, invadir a sua casa e roubar os seus bens, ou seja, os seus bens são aqueles que estavam escravizados por ele. O propósito de Jesus Cristo ter vindo a essa terra, na sua primeira vinda, nascido de mulher, quando ele encarnou, quando ele deixou o esplendor de sua glória, segundo Paulo nos fala em Filipenses 2, 5 a 11. Paulo vai falar do mistério da encarnação de Cristo, quando ele diz, igreja de Filipo, meus irmãos filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. Aniquilar-se a si mesmo significa que ele renunciou aos privilégios que ele sempre teve como Deus. Há uma teoria chamada teoria da gnoses. A teoria da gnoses, ela peca em dizer que Jesus Cristo se esvaziou dos seus atributos divinos, que Jesus Cristo se esvaziou dos seus atributos incomunicáveis quando ele tornou-se um ser humano. Essa teoria da gnoses diz que ele deixou o seu atributo da onisciência, o atributo da onipotência, o atributo da onipresença, mas à luz da Bíblia isso não é verdade. Paulo diz em Colossenses 2:9, porque nele, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, Paulo vai dizer aos Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, quando andou nessa terra, ele era plenamente homem, ele era plenamente Deus. Ei, meus queridos, Jesus não se esvaziou dos seus atributos divinos. Quando a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, Paulo está dizendo que ele simplesmente renunciou aos privilégios que ele sempre teve. Glória a Deus. Vamos aqui para o final. O último tópico aqui é o crente e os demônios. Falei primeiro aqui, resumidamente, sobre os demônios, que são inimigos de Deus, inimigos da igreja, inimigos dos cristãos. A terça parte que caiu com Lúcifer descreve lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que o dragão arrastou com a sua cauda terça parte das estrelas, referência aos anjos, que lá em Apocalipse 12, 9, explica que as estrelas eram os anjos, que o dragão com sua cauda as arrastou, falando de Lúcifer na sua queda, que trouxe consigo a terça parte dos anjos, que se transformaram em demônios e compõem o exército das trevas, e estão sob suas ordens, sob seu domínio. Mas o crente tem o maior consigo, que é aquele que o venceu lá na cruz. A Bíblia diz que o diabo é como um leão. Uma coisa é ser como um leão, mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Uma coisa é ser parecido com um leão, outra coisa é ser um leão. Uma coisa é rugir como um leão, outra coisa é ser o leão. Jesus não é como um leão, Jesus é o leão da tribo de Judá. Portanto, o maior é aquele que está com a igreja, o mais forte é aquele que está conosco. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairá à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele ordena anjos para te guardar. Ele está contigo no deserto da vida, te guardando. Ei, de toda peste perniciosa, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. O inimigo investe, o inimigo tenta, o inimigo bombardeia, o inimigo se levanta, o inimigo trama, mas se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, Jesus Cristo, quando andou pelo deserto aqui na terra, ele estava no esconderijo de Deus Pai, e em todo o tempo ele teve a proteção do Pai, a segurança do Pai. Assim os crentes em Jesus estamos também no esconderijo do Altíssimo. Toma posse essa noite, meu irmão. Deus está desfazendo hoje o laço do passarinheiro. Deus está desmanchando toda a peste perniciosa, tudo que o diabo tramou, planejou, arquitetou contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua história. Deus está desmanchando essa noite. Deus está aniquilando essa noite. Todo o trabalho apresentado na mata, na encruzilhada, Deus está desmanchando essa noite. Se você acredita, por gentileza, nós estamos aqui em um culto. Um dos significados da palavra culto é honra, homenagem, reverência que prestamos a Deus. Nós viemos aqui reverenciar o único digno de receber honra, glória e louvor para todos sempre.
que desejam de olhar na face do Mestre amado. Essa noite a Bíblia está aqui nos trazendo um consolo. A Bíblia aqui está nos trazendo uma palavra de esperança. As aflições existem, as dificuldades existem, as tribulações existem, e enquanto estivermos peregrinando por aqui, estamos sujeitos a todas as coisas, mas a Bíblia nos garante dizendo que nós temos um Deus que é o nosso refúgio, nós temos um Deus que é a nossa fortaleza. O crente sofre como o ímpio sofre, a diferença é em como passar pelo vale. O ímpio passa sozinho, mas o crente tem o Espírito Santo, o Paracleto divino que está conosco, e eu tenho certeza que Ele está aqui poderoso essa noite, sondando os corações, e Ele prescuta o mais profundo do teu ser. Só Ele tem poder de curar a alma do homem, só Ele tem poder de curar o espírito do homem. Ele é o médico da tricotomia humana, Ele cura o corpo, a alma e o espírito. E eu profetizo no poder da palavra, eu profetizo na autoridade da palavra, eu profetizo na ousadia da palavra, que essa noite, em nome de Jesus, Ele está sarando as feridas da tua alma, Ele está tocando no mais profundo do teu ser agora. Eu estou convicto, estou certo de que a palavra de Deus não volta vazia, mas a palavra de Deus, ela faz aquilo que lhe apraz, porque Deus age de acordo com a sua vontade. Salmista aqui, Pastor Paulo, Pastor Cláudio, Evangelista Samuel, ele está aqui, irmãos, afirmando, irmã Cleide, ele está falando aqui sem sombra de dúvida. Ele está fazendo uma afirmação quando ele diz assim, ó, Deus, ele está dizendo que Deus, Ele é o nosso refúgio, irmã Jaqueline. Ele não está dizendo que talvez Deus será o nosso refúgio. Ele não está dizendo um dia Deus foi o nosso refúgio e hoje Ele já não é mais. Não. Ele está deixando claro, afirmando que há um Deus, e é Deus com D maiúsculo, não é Deus com D minúsculo. Não está falando de um Deus fajuto, não está falando de um Deus fraco, não está falando de um Deus raquítico, não está falando de um Deus anêmico, não está falando de um Deus impotente, incapaz. Ele está falando do Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta o universo pela força do seu poder, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que no poder da sua palavra traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Ele não está dizendo o dinheiro é o meu refúgio. Não que o dinheiro nos auxilie, não seja necessário a nossa sobrevivência, é claro que é. Mas a nossa confiança, sobretudo, acima de tudo, diz a Bíblia na Jaqueline, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se em saber que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Glória a Deus! Ele está dizendo, pastor, Deus é. Esse é fala de convicção. É verdade, pastor? Esse é fala de certeza de que Deus é um Deus infalível. Esse é fala de convicção na pessoa daquele que não falha, que nunca falhou e jamais falhará, daquele que não sofre sombra de variação. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, negativo. A Bíblia diz que esse Deus do Salmo 46, que é o teu refúgio, a tua fortaleza, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre e eternamente. Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Poderoso, justo. A mesma coisa que o Salmo 121.